Olá, saudações. Feliz 2023. Nós estaremos tratando aqui de planejamento, de estratégia. O ano não começa quando acaba o carnaval, não. O ano começa quando a gente resolve começar. Ok, Ezequias, pode vir. É porque eu acredito que as pessoas que nos seguem no Instagram, elas ou já são empreendedores, estão iniciando o seu negócio, acelerando, ou elas buscam empreender e estão à procura de informações que assim possam te favorecer, né? Alavancar o seu empreendimento. A transmissão de conteúdo com muita gratidão a Deus e às pessoas. Ezequias, e por que você faz isso gratuitamente assim, tira parte do seu tempo para transmitir? E eu olhando, David, todos os homens anteriores da história, eles repassaram os conteúdos de pessoa para pessoa. É claro que hoje ainda existe algumas pessoas que se limitam e dizem assim, mas eu domino determinado conteúdo, eu vou passar esse conteúdo para as outras pessoas, eu não estarei perdendo força. Pelo contrário, David, cada vez que o Ezequias fala do empreendedorismo, de estratégia, de novos modelos de negócio, Ezequias aprende mais. E eu percebi isso na história do homem. No passado, o homem ele sentava com seus filhos, com seus netos, com amigos, com vizinhos, e falavam de negócios. Ou, se não se tratava de negócios, falavam daquilo que era a sua especialidade. É claro que tinha homens que eram de negócio, né? Tinha homens que eram líderes políticos, líderes religiosos, e outros na liderança nos estudos, na ciência. Mas a realidade é que todos sentavam em rodas de conversa para passar seu conhecimento de um para com o outro, e naquela época era apenas uma fala, era apenas uma comunicação próxima, verbal e próxima. Hoje tradição oral, né? Isso, a transmissão oral. Hoje a gente consegue na transmissão oral, mas em larga escala. Imagina, onde é que está religioso? Vila Velha, Espírito Santo, é isso? Espírito Santo falando com a Alemanha, falando com a Brasília aí, Mateus, em Brasília. E o Ezequias está aqui no Recanto do Ceará. Por que no Recanto do Ceará? Aqui onde nós estamos, David, Brejo Santo, extrema com Pernambuco e extrema com Paraíba. Então, isso é muito legal. Nós estamos aqui no Recanto do Ceará e vamos mandar um alô para toda essa galera que está nos assistindo, tá? Então, veja, é muito bom esse momento, porque esse momento nós estamos compartilhando e esse compartilhamento de ideias podemos transformar a vida de pessoas. David, esse é o Ezequias Guilherme, criador e proprietário das lojas da Sacoleira, desenvolvedor do projeto Minha Loja de Sucesso, que esse ano é o ano da expansão, amigo, parceiro do grupo Trend Alpha, que é o Ezequias, o David e o Alessandro Pereira. Então, assim, juntos já mentoramos alguns alunos em vários estados. O Ezequias já, hoje, 700 alunos já passaram pelo processo de aprendizado com o Ezequias, além das pessoas que trabalham conosco, que aprendem sempre. Então, assim, estamos hoje... É um pontapé inicial? Eu posso falar pontapé? Pontapé inicial, sim, é verdade. Pontapé inicial do Trend Alpha, tá? Eu estou usando a linguagem cearense. Eu fico muito grato. Fique à vontade. Grato às pessoas que já estão aqui, David. Um abraço aos que são amigos, aos que ainda não me conheciam. Você pode seguir as redes sociais do Ezequias. Aí você quer saber, mas esse Ezequias faz o quê? Esse carinha tão jovem, tão lindo, tão simples, tão baixinho. O Ezequias é o criador da loja da Sacoleira. Então você pode ir lá no perfil do Ezequias, você vai ter lá que o Ezequias tem as lojas da Sacoleira. São 2 lojas no estado do Ceará. Então deixa eu falar. Ótimo. Deixa eu falar.
Algumas vezes as pessoas se apresentam pelos seus históricos e pelas suas certificações. Então, eu fico totalmente à vontade para falar de você. O Ezequias Guilherme é um dos maiores estrategistas de marketing do Brasil. Ele saiu de uma barraca de feira para um escritório de loja, com 2 lojas de sucesso. Então, falar de você, Ezequias, é muito fácil. É muito fácil. Eu não vou falar aqui do montante financeiro, não. Nem é meu assunto. Esse assunto é do Pinheiro. Da grana, dos money. É verdade, mas assim, a cada um que puder, a cada um que tiver o prazer, como eu tive já de ser mentorado por ele, contrate o Ezequias para desenvolver a sua estratégia, seu plano de ação, e você estará muito bem assessorado. Essa mente brilhante, como é típico do Ceará, né, para o Brasil, que já criou tantos e grandes artistas, tantos grandes escritores, tantas e grandes celebridades, de um grupo de mais de 160 pessoas na fábrica de treinadores. Quando eu conheci Ezequias, eu falei assim, eu quero trabalhar com esse cara. E então, Ezequias, é claro que você é muito humilde nesse seu comportamento, mas eu aqui do outro lado, com 28 anos de experiência no varejo, com mais de 10 mil pessoas que já treinei. Ano passado, eu vi o restaurante sair de um valor para 30% a mais de faturamento dentro de algumas situações que nós dois colocamos para esse restaurante. Então, não estamos falando aqui de brincadeira, de bafafá, de mimimi na rede social. Nós falamos de resultados. E o mercado precisa, sim, de treinamento, de estratégia, de profissionalismo. E essa é a maior sede que eu percebo em cada cliente que me procura. E quando me juntei, aceitei participar com vocês, foi exatamente dentro desse contexto que eu me vi, né, quando aceitei participar da Trend Alpha. E cada um, com seu perfil, Pinheiro, Alessandro, cada um, ele tem essa possibilidade. Bom dia, Pinheiro. Estou acabando de fazer uma apresentação aqui do Ezequias. Bom dia, meus amigos. Fique à vontade você, na sua humildade. Continue assim, essa pessoa simples que você é. Mas eu diria, com toda tranquilidade, estamos diante de uma das grandes mentes do Brasil. O empreendedorismo precisa de você, o comércio precisa de você, os empresários, as pequenas empresas, aqueles que estão começando o seu negócio precisam de você, porque a gente tem um sonho, tem a vontade, tem o talento, né? Olha, eu sei fazer um excelente suco de laranja, mas às vezes me falta a experiência para saber vender esse suco de laranja. E exatamente aqui nesse grupo, no Trend Alpha, eu tenho encontrado a base para prosseguir com excelentes resultados. Quem é Ezequias Guilherme? É um estrategista muito, muito capacitado, que tem transformado a história de muitas empresas, inclusive a minha. Muito obrigado, Ezequias, por isso, de verdade. Amém, meu nome. Fico honrado, fico grato. E aí, meu amigo Pinheiro? Vamos lá! Bom dia, Pinheiro, seja bem-vindo! Bom dia a todos. Percebe-se hoje a sede muito grande das pessoas por conhecimento e principalmente por ajuda, né? Quantas pessoas, eu entrei aí na metade da apresentação que o David estava fazendo do Ezequias, mas quantas pessoas precisam hoje criar o seu próprio negócio, colocar dentro do seu negócio, trazer coisas que façam com que o seu negócio cresça, e tá aí um cara, um fera, que é o nosso amigo Ezequias, um cara que já fez isso muito bem, fez e faz com muita maestria, né? Fez e faz com muita maestria, é exatamente isso. O nosso amigo David, um cara de gestão, um cara que hoje treina constantemente, todos os meses, né?
milhares e milhares de pessoas que entram dentro dos supermercados da rede Peri, né? Treinam aqueles jovens, faz a questão da gestão de qualidade, né? É uma coisa que é fundamental para qualquer tipo de negócio, e isso não depende do tamanho do negócio. Gestão é uma coisa que é fundamental para qualquer tipo e tamanho de negócio, né? Sem uma gestão, esquece, não existe negócio. Inclusive, eu e o Ezequias fomos lá, tivemos a oportunidade, nos conhecemos a primeira vez, e a gente já vamos contar a história para o pessoal, o David. Sim, já respondendo aí a nossa ouvinte, né, de como que surgiu essa ideia do Trend Alpha, né. Então, assim, essa questão de gestão é uma coisa fundamental. Eu e o Ezequiel tivemos a oportunidade de estarmos em um evento, e lá se falava muito forte disso, né, a gestão da qualidade, a gestão no atendimento, a gestão nas redes sociais, para que você pudesse crescer e escalar o seu negócio. Então, assim, é uma alegria estar aqui nesse primeiro programa que nós nos propomos a fazer, né? Mas já respondendo um pouco o que é o Trend Alpha, é exatamente a junção de todas essas expertises, cada um dentro da sua área. Eu hoje sou um cara que sou muito focado em vendas, né? Trabalho com vendas, sou o cara ganha dinheiro, sim, o empresário, o gestor e o vendedor, né? Então eu sou um cara muito focado nessa parte de vendas, visito meus clientes todo dia, trabalho em uma empresa que fica em Fortaleza. Então, assim, estou todo dia visitando esses clientes, sei dos perrengues, sei das dificuldades, e sou formado em administração, tá? Tenho um MBA em vendas, que é exatamente isso, é o que eu amo, vendas é o que eu amo, e tenho hoje muito despertado e estudado pela parte de finanças, né? Que é uma coisa que dentro da sua empresa, e o Ezequiel sabe muito bem disso, que é fundamental ter as finanças dentro da sua empresa, porque senão você acaba meio que trazendo aqui para o Ceará 6, que eu e o meu amigo Ezequias, olha aí, o cara que eu falei, é esse rapaz aí, seja bem-vindo, Alessandro. Então, assim, dando continuidade, é exatamente essa questão que nós estamos levando para vocês, essa proposta, tá? E como eu estava falando aí, a questão do financeiro, que é o que eu vejo assim, hoje eu tenho uma lojinha, tá? Tem uma lojinha que tem só 4 meses, está engateando, graças a Deus está bem, a formação de cliente está legal, mas é exatamente uma coisa que a gente tem que ter essa noção de que o que é da loja, o que é meu, e aí quando ela estiver realmente dando resultado, o empresário tirar lá a parte dele, que a gente chama de prolabore. Mas eu vejo que é um dos ganhos, é uma das coisas que a gente peca muito, principalmente os pequenos, né? Que investe, faz o negóciozinho está até indo legalzinho, está de vento em poupa, mas acaba mexendo no dinheiro, e quando vai comprar a mercadoria novamente, cadê o dinheiro, né? Então, veja assim, essa formação, tá? E já colocando o nosso amigo Alessandro aí dentro do contexto, Alessandro, alguns dos ouvintes que já entraram perguntaram o que era Trend Alpha, e nós estamos falando que é essa junção de todas essas expertises, né? Para estar levando para dentro dos negócios, né? Para dentro das empresas, né? Esse algo que cada um de nós 4 aqui já ralamos bastante no início, né? E você sabe que todo início é muito difícil, né? Então, assim, com certeza, é uma alegria fazer parte dessa quadrilha, né? É uma quadrilha que realmente faz parte, é uma alegria fazer parte, tá? E deixo aí para o nosso amigo Alessandro estar se apresentando, e em seguida o nosso amigo David toca aí que o David aí é o cara que é o anfitrião do negócio, tá? É o cara que é o maestro. É o maestro, isso mesmo. Boa palavra, Ezequias, boa palavra, né? E ele diz assim, rapaz, eu sou o mais novo, então assim, a maestria fica com o mais novo da equipe, e é o cara que entende, meu amigo, de tecnologia que eu fico assim para trás. Até então, confessando aí, que o meu motivo de eu estar entrando atrasado era eu tentando acertar o botão aqui de entrar, para vocês terem ideia. Mas isso aí, é uma alegria estar aqui presente com vocês todos. Tá? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Bom dia, Luiz. Planejamento. Né? E isso tem a ver com todas as estratégias que a gente usa para a vida, né? Porque enquanto a gente é novo, a gente não tem muita estratégia, né? A gente tem um plano, a gente imagina algumas coisas, mas em compensação a gente não coloca aquilo no papel. Por isso que hoje eu converso com muitas pessoas e vejo que as pessoas é o seguinte,
elas têm um sonho, mas elas não têm um plano. Elas têm um plano e não sabem desenvolver o sonho. Elas têm um plano, um sonho e não agem. O David, no início, falou muito bem sobre isso, né? A composição, que é planejar, né, com as estratégias ideais, corretas, fundamentais, e não agir, não adianta nada você ter aquele plano, ele vai ficar engavetado ali e para o resto da sua vida você vai continuar fazendo as mesmas coisas. E, em compensação, seus resultados vão ser a mesma coisa. A Ezequiel falou muito bem também a respeito, né, do que é o que ele faz da vida dele, os processos que ele faz da vida dele. Acabou que nós fizemos parte de um início movimento, né, que era a fábrica de treinadores. Nós sedentos por conhecimento, sedentos por apresentar um pouco mais daquilo que a gente tinha de informação, sedentos por aprender, porque a gente tinha que aprender alguma coisa para entregar para outras pessoas. Mas a gente tinha os nossos conhecimentos tácitos mesmo, né, da nossa profissão, do nosso dia a dia, mas a gente não tinha muita habilidade para colocar essas coisas ordenadas. Ordenadas que é para entregar, igual o Davi falou, para as pessoas de forma gratuita. Porque o que a gente faz, o Davi falou isso, mas o Ezequias também falou, é que 100% dessas pessoas, elas compartilham conhecimento. Não existe um cara rico que não compartilhou aquilo que ele sabe e que não buscou informação de outras pessoas. E numa dessas coisas, uma frase me chamou muita atenção, que o Lehman, ele fala o seguinte: pedir ajuda não é desistir, é se recusar a desistir. Pensa bem, o cara que pede ajuda, ele não está desistindo, ele está se recusando, porque ele sabe que em alguma coisa ele não é competente. Não é que ele não saiba, gente. É porque a gente tende a canalizar as nossas energias para as coisas que a gente sabe melhor, para as coisas que a gente conhece melhor, para as coisas que a gente entende melhor. E isso também é planejar. Então, dentro do nosso contexto aqui, a gente precisa infinitamente, tá, distribuir os nossos conhecimentos de forma gratuita, que é para ensinar algumas pessoas aí e fazer as nossas chamadas de ações momentâneas, tá? Tem muita gente que fala assim, pô, mas de graça? De graça não quer dizer, gente, que a gente não está captando, não. Pelo contrário, de graça quer dizer que a gente está captando. Quanto mais eu ajudo pessoas, isso até na obra, né, até na Bíblia a gente vê, quanto mais eu ajudo pessoas, mais eu venho me enchendo. Eu me encho de Espírito Santo, eu me encho de conhecimento, eu me encho de prosperidade. Mas olha o tanto de pessoas que eles ajudam. Olha o tanto de pessoas que eles ajudaram. Mas ajuda, eles são donos, só paga salário. Imagina se não tivesse esses empreendedores pagando salário desses milhares de pessoas trabalhando aí. Então você pensa bem, nós aqui estamos iniciando a nossa carreira, né, nas redes sociais de uma forma bem simples, que é o que o contexto exige mesmo, né? Mas a gente tem conhecimento devastadores, gigantescos, entendeu? Aquilo que faz, aquilo que representou o sucesso na vida de cada um. Tô vendo agora o Pinheiro falando que abriu a sua nova lojinha. Cara, isso é fantástico. Sabe por quê? Todo mundo começa, é pequenininho. Imagina o Ezequias gigante desse jeito. Se não tivesse começado lá naquela feirinha ao céu aberto, né, porque aqui pra gente chama Feira da Madrugada, não sei como é que chamava lá na sua terra, né, que começava, aqui começa 3 horas da manhã, os caras montando barraca, e vai até 2 horas da tarde desmontando barraca, né, e é uma gritaria, uma confusão. Até falei que o dia que eu fosse na feira eu ia gravar para ver se é mais ou menos parecido. Só que tem um detalhe. Nós 4, assim como milhares de outros empreendedores, resolvemos fazer de forma diferente. Nós passamos pelos processos de aprendizado,
E aí a gente não se limitou a parar naquilo. Se manter fazendo a mesma coisa o tempo todo. Porque o que a gente enxerga de empreendedor é isso. O cara tá ali, ele tá estagnado. Ah, mas eu tô cansado porque não... Cara, então, às vezes o cara tá cansado há 40, 50, 60 anos e ele não evolui. Então, se você pensasse nas marcas que nós trabalhamos para elas, por exemplo, né, como Supermercados Peri, esses caras não pararam em nenhum momento. Eles encontraram todos os dias, eles encontraram desafios diferentes. É desafio, eles não encontraram problemas. Porque o problema, meu amigo, você já tem ao acordar. Poxa, é difícil demais acordar, você fala, misericórdia, acordar é complicado. Mas o desafio é acordar bem. O desafio é a gente abrir aquela lojinha lá no interior do Ceará, lá no interior de Pernambuco, lá no meio da praia, aqui em Belo Horizonte, onde está todo mundo borbulhando. Só que o que eu entendi é que na internet a gente pode, através do meu depoimento, do depoimento do Ezequias, do Davi, do Pinheiro, depoimento, olha só, você vê que fantástico isso. Através dos nossos depoimentos, nós podemos atingir pessoas no Brasil inteiro. Porque às vezes o cara quer 1, 2, 3, 4 palavras e fala, pô, bicho, esses caras também começaram do zero. Sim, com certeza. Se eles começaram do zero, eu já tô aqui no 1 e não tô caminhando. Deixa eu ver o que esses caras fizeram, né? Deixa eu ver qual que é as estratégias, o que eles estão usando. Deixa eu ver em que fogo ele está agora, nesse momento. Olha aí, o Ezequiel está pegando fogo, eu tenho que prosseguir. Alessandro, muito obrigado. Eu comecei na feira vendendo limão, engraxando sapato, vendendo jornal. Trabalhei com office boy na Caixa Econômica, trabalhei em Brasília, na Academia de Tênis, né? Saudoso José Farani. Depois, no Rio de Janeiro, trabalhei no Maxime de Paris, do Pierre Cardin, e agora aqui em Vila Velha, estou há 28 anos no Supermercado Peri, já treinei muita gente, é verdade, tem toda essa história aí. E hoje estou aqui com vocês e quero prosseguir na Trend Alpha. A gente tem que valorizar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes nossas interpretações são empíricas, são achismos de relatórios, e a grande vantagem de ter o Pinheiro no grupo é que ele vai na loja, né? O Alessandro, ele vai na casa do cliente. O trabalho dele de projetos, ele visita o cliente, ele conversa com o cliente. Às vezes passa a manhã toda, às vezes passa uma tarde toda lá com o cliente. E eu dou muito valor a isso. E o Ezequiel recebendo ali as pessoas na loja dele. Então, só para deixar claro que a Trend Alpha não é um grupo de empresários atrás de uma mesa sentado, não. É gente que fala com gente o tempo todo. Vai, Ezequias. Olá, jovens! Olha, esse Olá, jovens, ele vem desde eu, professor em sala de aula, professor de matemática, né? Mas uma trajetória de 30, eu vou ser mais rápido, porque eu sou o caçula, né? Cara, sou filho de agricultor, nascido na zona rural, uma cidade simples do interior do estado do Ceará. E na minha infância, meu pai disse, cara, vai estudar para poder você ser alguma coisa na vida, que tu tinha um problema crônico de saúde, que era asma, limitação. Dali eu já começo a empreender, inspirado na minha mãe, e eu vendia biscoitos recheados, bombons, esses bomboniere ali no sítio, levava para a escola, vendia, trabalhava ajudando meus pais na agricultura. O tempo passou e eu chego a estudar o ensino médio, foi tudo muito diferente. Quando o Ezequias foi para a cidade, me acompanhei com os caras que gostavam de estudar, Joel Pinheiro, os caras estão na Marinha hoje, enfim, outros procurou o destino. E eu disse, cara, então eu tenho que estudar. Eu fui embora para morar sozinho com uma tia, a gente morou numa residência bem limitada, morava 9 pessoas, em 2 cômodos, na periferia da cidade, residência bem limitada. Nós comia 3 ovos por dia, no caso 90 ovos por mês, final de semana, no domingo a gente comia galinha. Essa foi a jornada do Ezequias até entrar na faculdade, cara. Eu entrei na faculdade, fiz faculdade de matemática, minha formação. Sou professor de matemática, fui professor por 7 anos, fui concursado na prefeitura da cidade que eu moro atualmente, cursei mestrado em
em matemática, concluí especialização em matemática financeira e estatística, porém me apaixonei pelo comércio. E ao me apaixonar pelo comércio, entrei de cara, e pela falta da gestão financeira e estratégica do comércio, o Ezequias quebrou o primeiro empreendimento, na época um patrimônio equivalente a 80 mil reais, que hoje seria talvez equivalente a um pouco mais de 200 mil reais, que a gente quebrou no primeiro momento. Porém, ao quebrar, o Ezequias foi estudar quem? Os grandes empresários que também já quebraram uma vez na vida. E essas lições de sucesso, assistir vários conteúdos gratuitos, assim como a gente está transmitindo esse hoje, você vai entender porque que eu falo gratuitamente, não tem problema. Porque o que me fez levantar foi conteúdo gratuito de vários empreendedores que no passado tiveram seus empreendimentos abalados. Porém, o Ezequias recomeçou com lavagem a seco de trabalho, de residência, 1 a 1, batendo de porta em porta, o recomeço. Depois uma banca na feira, e veio outras oportunidades. O Ezequias cavando a oportunidade, tivemos a oportunidade de montar uma loja com um investimento de R$ 3.500 num local que ninguém acreditava, e além de ninguém acreditar, tinha minha esposa que acreditava em mim, porque eu sempre fui o galã dela, então ela acreditou em mim. Era a única alternativa que ela tinha, morava longe dos pais, eu não tinha dinheiro para dar ela para ir embora. Tinha como dizer, eu vou jantar na casa do pai, é muito longe. Então, assim, tinha que acreditar, né? E nós já começamos com R$ 3.500 e hoje já são 3 anos de empresa, estamos fechando o faturamento de R$ 2 milhões. Isso é bastante suor. A gente vai para frente da loja, dia de sábado é o dia da propaganda. O Ezequias não abre mão de fazer propaganda no sábado, de receber os nossos clientes, de abraçar, de tomar o café. Bom, próximo sábado tem café da manhã para os aniversariantes do mês em uma das nossas lojas, tá? Em outra loja vai ter um festival essa semana inteira. E eu estou lá no meio dos clientes. Grava a propaganda da minha loja, sou eu, o garoto propaganda da loja, que coloca a voz na vinheta, que sai nos carros de som na rua. Enfim, esse cara que está no meio do povão. E, além disso, a turma vem, Ezequias, mas me fala, me ensina a empreender. Aí o Ezequias olha e vê o seguinte: eu cheguei aqui porque alguém me ajudou a empreender. Se alguém me ajudou a empreender, o que impede de eu distribuir também? E com isso nós criamos o método Minha Loja de Sucesso. Depois você vai lá na bio do Ezequias, você vai ter acesso ao Minha Loja de Sucesso. E além de ter acesso ao Minha Loja de Sucesso, você pode estar absorvendo esse conteúdo no nosso grupo aqui, que é Motivando Você a Empreender. Já são mais de 700 alunos que estão aprendendo com o pequeno, grande Ezequias Guilherme. E vamos tocar fogo nesse negócio. Joga água nele aí, Pinheiro. É, isso mesmo. Vamos lá, Pinheiro, fala você. Bem, boa parte o David já tocou no assunto. Se algum de vocês que está nos ouvindo hoje teve a oportunidade, nós fizemos uma live e eu contei um pouco dessa minha história, né? Eu sou apaixonado por vendas, se tem vendas, isso me representa, né? E para quem não escutou a live, rapidinho passando aqui, tudo isso eu sou muito motivado pelo que eu aprendi com o meu pai, né? Meu pai, eu já pequeno, moleque, entre os 10, 11 anos, 12 anos, ele trabalhava em uma distribuidora de bebidas e ele via lá a galerinha lá, os vendedores ganhando dinheiro, né? Naquela época ganhava ainda bem mais do que hoje. E como sempre, eu acredito que nós quatro aqui temos uma história muito que parecida e muito que parecida também com vários outros brasileiros, né? Que vêm lá de baixo, passaram necessidade, passaram dificuldades. E eu, assim, na minha família, nós passamos muito isso, passamos muita dificuldade. E o meu pai apostava, como todo bom pai, apostava nos seus filhos, né? Para que no futuro ele viessem a ter uma vida melhor do que ele pôde proporcionar e até mesmo ajudar uns aos outros. Graças a Deus, hoje nós somos 3 entre 3 irmãos. Eu perdi meu pai, mas ainda temos a nossa mãe. Nós somos muito unidos, aquilo que a gente tem partilha, porque a gente aprendeu, porque no passado, por não termos quase que nada, né? Então o desejo no coração da gente era exatamente esse, quando tivéssemos alguma coisa que nós partilhássemos. E graças a Deus isso se manteve.
E exatamente como eu falei lá na live que eu tive com o David, né, esse amor, essa paixão por a venda surgiu porque o meu pai foi um dos grandes incentivadores, né? Ele trazia, como eu bem falei, ele trabalhava uma distribuidora, mas não era como vendedor, tá? O sonho dele era que o filho dele fosse um vendedor. Ele era aquele cara braçal que carregava a caixa, e eu quando moleque, eu tive de ir para algumas rotas, quando permitia lá, e eu via meu pai, ele não era mais forte do que eu, basicamente o mesmo corpo, mas um homem de uma força incrível, colocava 3 caixas no ombro, que eu colocando uma, já trabalhei colocando uma, quase que eu pendia pro lado, e eu via meu pai colocando 3 caixas, né? E aí ele trazia, sempre no final do dia, pedia um dos vendedores lá, trazia uma folhinha, um bloco de vendas, e trazia para eu preencher, e ele dizia, venda aí, faça uma venda, né? Uma caixa, aí eu botava lá uma caixa, faça uma venda com... Aí, enfim, colocava o nome do cliente, coisas, ele ia falando, eu ia anotando, e depois que eu terminava de preencher, ele levava aquela folhinha lá para a empresa e aí já viu como é que é o pai coruja, né? Todo cheio de orgulho, porque o seu filhinho de 10 anos, 11 anos, já sabia fazer um pedido, olha aí, e já tentava garantir uma vaga para quando eu tivesse já de maior lá como vendedor da empresa. E graças a Deus e a ele, isso entrou no meu coração. Quando eu cresci, um dos meus primeiros trabalhos foi exatamente voltar para vendas, né? Tive a oportunidade de trabalhar em uma loja, já depois de grande, né, depois de adulto que podia estar assinando a carteira. Antes a gente fez aqueles trabalhos informal, mas a minha paixão mesmo eu considero trabalho quando eu entrei mesmo naquilo que eu gostava que é a venda, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em uma loja de varejo aqui de móveis como vendedor. Aí eu fui para 2 escolas que me consolidaram realmente com vendas, né? Que foi a Ambev e a Coca-Cola. Passei 5 anos na Ambev, uns 4, 3 anos na Coca-Cola. E é uma escola que, assim, aqui a gente diz que um vendedor que saiu da Ambev, que saiu da Coca-Cola, é um cara que é preparado para o mercado, e na verdade é porque é muito ralado, né? A gente dizia lá que é uma coisa que filho chora e mãe não vê, mas é uma grande faculdade, né? É uma grande faculdade porque a gente aprende realmente o que são metas, correr atrás de metas, bater metas, fechar compromissos. E daí para frente, meu amigo, foi entrar na administração, a faculdade após de vendas, porque é exatamente aquilo que eu gosto. E hoje eu estou aqui como, digamos, isso sem arrogância nenhuma, né? Mais uma vez para que as pessoas entendam, e você que está escutando essa live, esses 4 caras aqui que estão falando são caras que são especialistas especificamente em alguma área que o teu negócio vai estar precisando. Então, já partilha, você ainda está aqui, já partilha com o teu amigo empresário, aquele cara que está com aquele desejo de abrir aquela lojinha, ou que já abriu e o negócio não está caminhando, está meio que patinando, isso é normal, mas pode ter certeza que com a ajuda de nós 4, e assim, nós esperamos muito mesmo de coração ajudar, porque como o Ezequias falou, uma coisa que é bacana, e até bíblico isso, né, graças a Deus, de nós 4, todos 4 têm essa fé cristã, aquilo que recebe de graça, dá de graça, porque a alegria está exatamente isso, quando a gente vê que o nosso conteúdo transformaram a vida de pessoas, da mesma forma que conteúdo de outras pessoas transformaram a nossa vida. E é isso aí, pode contar comigo. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Vamos lá! Quanto tempo você vai dar para o Alessandro? Alessandro Pereira, apresente-se, por favor. Então, muitas histórias, né? Muitas histórias legais de cada um de vocês, assim. Eu fico até surpreso porque como as coisas se misturam, né? Como as coisas se parecem muito, né? Eu sou o segundo filho de 3. Minha mãe sempre foi uma mãe solteira, mas ela sempre foi vendedora. E aí, enquanto muitos meninos na minha época tinham o sonho de ser jogador de futebol, eu tinha o sonho de ser vendedor. Eu queria ser igual minha mãe. Cara, eu queria vender igual minha mãe, porque eu achava que a comunicação dela era sensacional. Quero fazer isso, um dia eu quero conversar com tanta gente igual minha mãe. Então, assim, às vezes eu ia com ela, novinho, né, atender algum cliente, ela era representante de rua, representante de bolsas e sapatos. Um dia ela foi atender o dono de uma empresa de sapatos que chama Elmo Calçados, aqui em Belo Horizonte, é muito famosa, muito grande.
E aí, sentado com ele, né? Ela sentada lá com aquele monte de representante lá, né? E aí, ela sentada, ela me falou assim: meu filho, nós vamos demorar um pouco aqui, porque olha o tanto de representante que tem aqui. Mas aí, ele lá de dentro, ele falou com a secretária, tipo assim, ó, prioridade aí para quem é mãe. Minha mãe levantou na hora, foi, né? Vem comigo, meu filho. Aí, quando chegou lá dentro, a gente conversando, ele falou assim: meu filho, presta atenção, melhor vendedora que eu já vi na minha vida vendendo as coisas aqui foi sua mãe. Se você pegar 10%, o dono da Elma, se você pegar 10% da habilidade da sua mãe, você vai longe. E aquilo ficou na minha cabeça: eu quero ser vendedor, quero ser vendedor, quero ser vendedor. E com 12 anos eu pedi a minha mãe um tênis. Ela falou assim: ó, vou te dar um tênis. Segunda-feira você acorda cedinho, nós vamos sair, você vai ter seu tênis. E aí batemos na porta, segunda-feira saímos cedo, batendo num portão, abri um portão, aí ela falou assim pro cara assim: Wagner, esse é meu filho que tá querendo um tênis. E aí, tá, então beleza, ele pode ficar aqui até que hora? Não, até às 18. Porque eu com 11 anos eu não queria mais estudar, eu queria ser vendedor, queria trabalhar. E aí ele falou: então tá bom, e me ensinou, começou a me ensinar ali passar cola em sapato, em bolsas, era uma faca de bolsas. E eu comecei ali a minha trajetória, falei: gente, mas esse negócio não é ruim, cheguei em casa ruim, tanta cola, né, cheirando cola, fiquei em casa ruim demais. E aí, com uma semana ele me deu um dinheiro, eu falei: isso aqui dá para comprar o seu tênis. Eu falei: cara, não volto aqui nunca mais, vou arrumar alguma coisa para me vender na vida. Foi quando eu comecei a vender jornais. Eu vendia jornal numa avenida aqui em Belo Horizonte, Jornal Estado de Minas. O Jornal Estado de Minas era um jornal muito consumido, mas muito mesmo. E eu vendia no sinal, eu achava aquele fantástico, eu pegava 50 jornal, vendia numa manhã, eu falava: cara, e o cara me dava tanto dinheiro que eu falava: gente do céu, o que eu faço com isso? E para complementar, durante a semana eu vendia ainda chup-chup, pegava aquele sacolézinho, né, aquele chup-chup, ou então picolé, colocava numa caixinha e saía para rua vendendo. Era o contato que eu tinha com pessoas, né? Vendia. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu queria vender. Aos 18 eu fui trabalhar com seguro, e aí eu 5 ou 6 meses trabalhando para um cara, eu falei com ele assim: meu sonho é ter um escritório igual o seu. Ele falou assim: rapaz, deixa eu te falar um negócio, você não vai ter capacidade para ter isso de jeito nenhum, porque para ter isso aqui tem que ser muito fera. Então beleza. 2 meses depois eu tinha juntado com uma amiga, Kátia, nós abrimos um escritório de 3 por 1,5. 1,5 de largura, assim, ficar 2 mesas, uma do lado da outra, assim, e 3 metros. E a minha trajetória começou aí, porque com 20 anos de idade eu já era o meu empreendedor, né? Já tinha o meu próprio negócio. Eu ganhava tanto dinheiro naquela época, mas eu nunca tive um negócio na vida que eu tenho tentado ensinar para as pessoas: planejamento. Porque a minha família nunca me ensinou a poupar dinheiro. A minha mãe nunca teve esse tipo de habilidade com a gente. A habilidade da minha mãe era colocar a comida dentro de casa, né? E tudo aquilo que eu ganhava, ela falava: tira uma parte, paga as despesas de casa, o resto é seu. Cara, o dinheiro para mim era vendaval, era um negócio fantástico. Eu fui treinado a gastar dinheiro, exatamente. Até os meus 32 anos de idade, quando eu conheci a minha esposa, que ela falou comigo assim: deixa eu tomar conta do seu dinheiro. Eu falei: misericórdia. Agora, tomar conta do meu dinheiro? Cara, você trabalha tanto, você ganha tanto dinheiro e você não tem nada. Eu falei: tá, mas como é que a gente faz isso? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, você me dá o dinheiro e eu organizo isso para você. Nessa época eu devia faculdade, todos os botecos em frente à faculdade, 2 bancos, todos os botecos do meu bairro, eu bebia muito, né? E não tinha nada, eu tinha 2 sungas.
E eu ficava revezando essa sunga entre o varal e o corpo, o varal e o corpo, o varal e o corpo. Por essa luz divina, isso não é uma... Essa live vai ser proibida para crianças. Exatamente. E aí, rapaz, pasmem, depois de um ano de namoro, eu passando todo o dinheiro para Samanta, ela falou assim, a gente tem uma festa para ir no Rio de Janeiro. Eu falei assim, não tem condição de ir, não. Tu passou a administração para ela antes de casar? Antes de casar. E a gente não pensava nem em casar, rapaz. Tinha nem ideia do casamento. Nem ideia. Tinha nada. E aí, quando foi nesse final do ano, ela falou, não, a gente tem dinheiro sim para você viajar, inclusive tem dinheiro para você viajar de avião. Eu falei, tá brincando, pô? De avião? Não, eu consegui guardar um pouco de dinheiro. Ela tinha pagado os botecos tudo, a faculdade, os bancos. E eu cheguei no final do ano sem dever ninguém pela primeira vez na minha vida. Porque o meu negócio era pegar com um banco e passar para o outro. Pega com um banco, passa para o outro. Então eu ficava naquele troca-troca ali de dívidas com os bancos. Depois dessa administração da Samanta, já a partir de 2010, que foi quando a gente começou a planejar o noivado, o casamento, em 2012 nós compramos o nosso primeiro apartamento. Muito bem. Dá licença um pouquinho só. Não vai dar para acabar hoje mesmo, que já viu que ele pediu 1 minuto. Olha só. Não, a financeira lá que eu tô isso aí que eu ia falar. Eu queria convidar a Samanta para participar da Trade Alpha. Pois é, e aí desse carnaval todo, hoje nós temos 2 filhas, uma casa, 2 gatos, tudo administrado assim, com as habilidades que a Samanta tem. O meu negócio é vender. A minha parte eu faço muito bem. Como o Davi falou, eu tenho muita habilidade no atendimento com o cliente, né, no comportamento ali, nos desejos dele, porque, na verdade, quando eu estou vendendo, eu trabalho muito com o emocional do cliente, né, onde ele quer chegar com o sonho dele, né, o sonho da cozinha planejada, o sonho das coisas que eu trabalho com ela. Então, isso faz muito sentido para mim fortalecer o cliente, entendeu? E as pessoas que trabalham comigo. Eu entendi que eu precisava dar para quem tem controle uma habilidade que eu não tinha. Isso é planejamento. Isso é aquela frase que eu falei no início: pedir ajuda não quer dizer, tá, que você não precisa de ajuda. Pedir ajuda quer dizer exatamente que você precisa dela. Você precisa de alguém para te ajudar. Você não consegue ser bom em muitas coisas. E é isso aí. Por isso está aqui nós 4 com a expertise de montar o Trade Alpha. É verdade. É basicamente isso, né, David? Você aí que mentorou toda essa questão. Eu acho que essa soma aí, eu estou vendo as 4 telas aqui, acredito que é a mesma coisa que os ouvintes estão vendo. Você bota um sinalzinho de mais, que inclusive na minha tela está um maisinho aqui, é exatamente isso. A nossa paixão vem da vontade de acertar. O que o Alessandro falou é muito sério. Não é um sinal de fraqueza, não. É um sinal de força. É preciso ter humildade para pedir ajuda. Eu já fiz isso várias vezes. Alessandro, me ajuda aqui. Estou com uma situação assim, preciso que você planeje para mim. Pinheiro, o que você acha? Tem que fazer um investimento assim, tem que acertar isso aqui. Várias vezes interrompi o Pinheiro, inclusive o Pinheiro atendendo o cliente e eu fazendo perguntas profundas para ele. Várias vezes o Ezequiel lá na clientela dele, no planejamento dele, na loja dele, e eu também já fiz isso várias vezes com vocês. Então, é importante porque, primeiro, o empreendedor tem que entender
Não existe empreendedor sem treinamento. Eu não estou aqui defendendo a minha brasa, não a minha sardinha, não. Eu estou falando de uma realidade. Não existe empreendedor sem planejamento. Tem que ter caderno, tem que ter agenda, tem que ter aplicativo, seja o que for. Não existe empreendedor sem base financeira. A família acaba, os amigos acabam, tudo desestrutura. Não estou falando aqui o dinheiro, a base, não. O dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente por isso. Por quê? Porque você precisa disso, desse resultado. Então, o que é a Tríade Alfa? A Tríade Alfa é um grupo, é uma parceria. 4 cabeças que se juntaram para organizar esse material, ordenar, muito bem colocado. Precisamos de gestão financeira, precisamos de planejamento, precisamos de ação, precisamos de treinar vocês. Mas vocês têm a noção exata? Eu quero perguntar para cada um de vocês, não interessa, se cair a gente volta. Com toda humildade que vocês têm, que é uma das razões que eu escolhi. Por que eu escolhi vocês? Porque vocês trabalham muito, primeira coisa. Mas vocês também têm muita humildade. Agora eu tenho que fazer uma pergunta difícil nesse momento. E o mercado precisa disso. Vocês têm noção exata que vocês são referência para o mercado? Quem responde primeiro? Sim, tenho certeza absoluta. Para essa referência, ela tanto é para colegas empreendedores que já estão no mesmo nível, para manter a inspiração e assim poder acelerar o seu empreendimento, porque no caso, por exemplo, as empresas do Ezequias, elas são empresas que estão em crescimento. Nós estamos buscando novos investimentos, fechando novas parcerias, implementando, e isso está permitindo o crescimento. Então é inspiração para quem está empreendendo no mesmo nível. É inspiração também para aqueles que estão com desejo de empreender ou já começaram a empreender, e assim pode chegar a esse nível, até avançar e chegar até a mais. Desde que somos, de fato, inspiração para todos os empreendedores. Vou fechar o meu amigo para concluir a fala, para concluir, tá? Ok, obrigado, Ezequias. Pinheiro. Eu, sem sombra de dúvida, não só tenho, como tenho toda a convicção que nós estaremos ainda, né? E isso é uma coisa que nós estamos agora colocando aqui ao público, mas isso já tem conversado, como o David bem falou, a gente já tem projetos entre nós, nós resolvemos fazer os 4, né? E assim, eu tenho tanta convicção disso que nós estaremos em breve, e você que está ouvindo, espalha isso e já anota também. Estaremos em breve fazendo caravana aí pelo Brasil todo, levando essa mentoria em palcos, e ensinando, e palestrando, e mostrando os passo a passo de cada nível dentro de uma empresa, né? Então, sem sombra de dúvida, tenho toda essa convicção que essa é uma missão que nós, com certeza, iremos fazer com grande êxito. Tá bom? Alessandro, como que é para você saber que você é uma referência para o mercado e para as pessoas? Então, para o mercado, eu confesso que eu não tenho uma real dimensão, mas para os clientes, eu sei. Para os clientes que eu atendo, até essa semana eu passei por uma experiência muito agradável, né, que um cliente que fez um orçamento comigo no início de janeiro do ano passado, quando fez janeiro, ela falou, guardei tudo que você me falou. Guardei o projeto, guardei o orçamento do ano passado. Guardei projeto, guardei orçamento, guardei tudo. E este ano, eu inicio meu ano começando com tudo aquilo que você falou. Quero colocar a minha casa em ordem. E aí eu queria que você viesse aqui. Quando chegou lá, a gente começou a bater muito papo. E eu falei assim, olha, fulano, como que está seu planejamento financeiro? É desorganizado, porque eu tenho muitas
coisas para pagar, muitas coisas para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, eu não quero entrar na sua vida tirando tudo, entrando nesse processo, dificultando um pouco mais, pelo contrário. Alinha para mim o que é interessante para você fazer nesse momento dentro da sua casa. Ah, eu preciso agora fazer a minha cozinha. Ótimo. Porque se a gente fizer o planejamento todo que você quer, você vai gastar 70 mil reais. E 70 mil reais, 70 mil reais para você fazer a sua casa toda. 70 mil reais vai te causar um dano muito grande, porque se eu dividir isso para você de 20 vezes, é 3.500 reais por mês. Ok? Você tem dinheiro? Não. Beleza. Quanto que você tem livre para dentro do seu caixa? Quanto que você acha que você pode tirar de dentro do seu caixa para fazer um planejamento? Ela falou, até uns 1.500 reais. O custo da cozinha dela é 15 mil. Eu falei, vamos fazer a cozinha. Sim. Pronto. Você paga em 10 parcelas, daqui 10 meses eu estou aqui de novo. E aí eu não vou comprometer mais aquele orçamento seu. Eu não vou te tomar 3 mil para você ficar com dificuldades em me pagar, dificuldades de pagar outras pessoas. Ela falou, cara, ninguém fala isso com a gente. Ninguém está preocupado com o nosso dinheiro. E é isso de verdade. É ajudar as pessoas a se planejar também. Porque eu estou realizando um sonho. O sonho é da casa inteira. Mas o sonho da casa inteira, ela começa grande? Ou começa com o alizar? Ou começa com uma parede, com uma janela? Né? Então eu posso entrar dentro do sonho de cada pessoa dessa, ajudando como planejar financeiramente também. Eu não sou dono do financeiro do dinheiro dela, mas eu entendo que a minha empresa pode ajudar ela fazendo pouco, e desse pouco ela, né, se eu fazendo da forma que a minha empresa faz, com muita lealdade, com muita tranquilidade, com uma garantia muito extensiva, eu tenho certeza que ela não vai desgrudar de mim nunca. E aí, verdade, assim que eu cheguei em casa, eu recebi uma nova ligação. Ah, fulana de tal, minha amiga demais da conta, me diz que você é a pessoa que pode me ajudar aqui no meu planejamento, tá? Para mim fazer a minha casa. Eu falei, posso, é claro. Eu vou te mandar o meu projeto, tudo, me ajuda nisso, porque o que eu tenho visto aí está muito caro. E não tem nada a ver com caro, eu falei com ela. Tem a ver com que as coisas têm custo para elas. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer aos poucos. Quando a gente começa na vida, o Pinheiro, quando começou a vender, não começou a vender R$1 milhão de Coca-Cola. Agora ele vende 10 milhões. Né? Agora vende 10 milhões, é verdade. 10 milhões de lagosta, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente pode entregar para cada uma dessas pessoas que vão aqui procurar a gente, né, aquilo que a gente tem de habilidade, aquilo que a gente tem de conhecimento. E o que a gente não sabe, que vier para a gente vai buscar informação para entregar para vocês. Se você quer empreender, você pode ler livros. Está aqui, ó, Unicesumar, Empreendedorismo. Está aqui o livro para ler. Eu posso preparar uma aula para você de treinamento de pessoas. O Ezequias pode entregar para você uma estratégia de negócio. O Pinheiro pode te dar um plano financeiro. O Alessandro pode te entregar um planejamento de vida. E ele é muito bom nisso, viu? Ele é muito bom. Nada disso vai funcionar se o empreendedor não executar uma coisa chamada ação. O que é maravilhoso nesse grupo aqui de 4 pessoas? Nós vamos desligar daqui a pouco e cada um aqui vai se levantar para fazer alguma coisa. Nós não vamos para o campo de golfe, nós não vamos para a lagosta gratinada, não. A gente brinca com isso. Nós vamos trabalhar hoje. Eu trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18, e depois trabalho até muito tarde, trabalho sábado e domingo, no meu negócio, a Estante Digital. Estou lançando hoje o meu e-book, Mapeamento do Atendimento de Excelência. O lançamento de e-book não é fácil. O Ezequias vai para a loja, vai ficar o dia inteiro na loja, não sabe nem se ele vai almoçar. O Alessandro vai fazer o almoço, vai cuidar de criança, vai dar todo o suporte para a chefa dele, que é a dona Samanta. E o
o pinheiro vai viajar longe, vai para Aracati, vai carregar saca de Já tem de farda, já está aqui. Já tem o uniforme dele aqui para trabalhar. Então, tire da sua cabeça essa mensagem. E talvez seja o grande ponto das finanças, Pinheiro, seja esse. A pessoa recebe os seus primeiros 10 mil reais e já quer ir para a praia. Vá trabalhar. Se levante e vá trabalhar. Vá fazer alguma coisa. Ação. Empreendedor precisa de estrutura financeira, precisa de estratégia, precisa de treinamento, precisa de planejamento. Mas precisa fazer. O Brasil se resolve no fazer, executar, agir, trabalhar, montar, desmontar igual a feira, planejar, repensar negócio, fazer conta, anotar a despesa. Essa vai ser a grande diferença do gerar resultados. Ah, então eu vou contratar a Trend Alpha e vou resolver o meu problema. Não é assim que funciona. Você só vai resolver o seu problema quando você perceber que ele é um grande desafio e que desafio dá trabalho, cansa, tem que suar, tem que transpirar, tem que carregar, tem que fazer força. Vai doer. Você é empreendedor, vai doer. Talvez, sabe, Alessandro, é o ponto que falta se dizer para os clientes, igual como você falou. Olha, não dá para você fazer tudo, né? Não dá para você montar a sua casa toda. Então, faça uma parte de cada vez. A mulher sabe edifica a sua casa. Edificar é um tijolo de cada vez. Essa é a nossa proposta. Nós estamos aqui para compartilhar com você nas lives, nas formações, nas ligações, nas conversas, no Instagram. Vamos compartilhar com você. Mas só vai funcionar se você fizer. Sem ação, não tem solução. Eu me despeço aqui e passo para cada um aí para fazer suas considerações finais. Vamos pela ordem, né? Vamos pela ordem de faturamento aí em dólar. Ezequias. As minhas palavras, elas são as seguintes para você, empreendedor. A Trend Alpha tem essa composição de estratégia de empreendimento. Você precisa ter uma estratégia para poder você desenvolver o seu empreendimento. Estratégia de administração financeira, onde colocar as suas finanças, como fazer multiplicar, porque já é um outro negócio. Você tem a estratégia para empreender, mas ao mesmo tempo que você tem a estratégia para empreender, você precisa de ter o domínio das finanças, a disciplina. Você precisa também, além da disciplina, ter a estratégia do empreendimento. Ezequias Guilherme, te darei a estratégia. Pego na sua mão, te mostro a estratégia. Desenho contigo. Pinheiro, mostra para você, desenha contigo a disciplina do administrar financeiro. O que é seu, o que é que não é seu, como você faz, como você se comporta e como você se controla e faz isso gerar resultados. O Alessandro fala para você como você atender o seu cliente de forma estratégica para vender. Porque se você tem a estratégia para o empreendimento, tem a disciplina financeira, mas se você não tem a venda estratégica, como você vai alavancar porque o seu negócio precisa de vendas? E aí vem o David falando de qualidade do atendimento, que qualidade no atendimento ele vai abranger, além de o atendimento específico ali, mas existem os outros detalhes, que são os bastidores do atendimento, até chegar a vez do setor. Então, a Trend Alpha é isso, é você juntar esses 4 pontos, interligar e colocar o teu empreendimento para funcionar. Mas, Ezequias, eu preciso de um alto investimento para começar, aí vem a linguagem do Alessandro. Depende de onde você quer chegar, você precisa escalar. Então, você escala, você começa do primeiro batente, vai para o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Vai ter resultado o teu empreendimento? Vai. Se você tiver essa disciplina e essa visão de escalar. Isso é possível, porque nós vivenciamos isso constantemente. Todos os meus novos empreendimentos, eles começam
do zero. Todos os meus novos empreendimentos começam do zero. Nós estamos agora iniciando um novo empreendimento, onde o Ezequias é o captador de clientes, mas nós começamos do zero. O primeiro cliente é o Ezequias que vai lá e começa do zero. É claro que tem determinados tipos de negócio que você já tem que começar com uma estrutura padronizada, com a estrutura de um determinado nível mais elevado, mas quando se trata de varejo se começa do zero. Eu agradeço aqui, daqui a pouco eu estou indo para Loja da Sacoleira, o lugar certo de comprar barato. É isso aí. Olá, jovens! Daqui a pouco tem propaganda com a Ezequias Festival. E muito obrigado a todos vocês. Estaremos juntos sábado, às 7 horas novamente. Sábado, sim, com certeza. Agora. Show. Então, assim, é uma alegria dizer que está aqui, que conte conosco, tá? Para nós estarmos levando todos os sábados esse conhecimento, que é um prazer nosso, é um prazer meu, eu sei que de cada um, né, que está aqui, está passando esse conhecimento, e que todos os sábados que se torne, digamos, rotineiro, no sentido de uma rotina boa de conhecimento, né, e que, quem sabe, a gente se encontre com essas pessoas e nos passem de testemunho de que o que nós passamos aqui trouxe esse conhecimento e a mudança e a alavancagem que a empresa dele estava precisando. É isso aí. Contem comigo, trem de alfa no coração, somos nós. Então, eu quero só falar de 3 das filosofias que eu adquiri para a minha vida. São filosofias e afirmações. Eu um dia bati um papo com Ezequias a respeito disso. Mas hoje eu quero falar de exatamente 3, rapidamente. Primeira filosofia da minha vida. Falar de Deus é muita honra para mim. A cruz de Jesus Cristo é o meu único caminho permanente. O meu pote de ouro é a minha família e o nosso lar. Claro que eu tenho outras, tá, filosofias e tem outras afirmações para a minha vida. Essas são as 3 principais que eu coloco elas como primícia. Primeiro, sem Deus a gente não vai. Segundo, não adianta ter Deus no coração sem ter uma direção, sem ter o caminho. Eu tenho Deus no meu coração, mas e o caminho? Eu não sei para onde eu quero chegar. Segundo, terceiro, a família, é o que o Davi falou lá, a mulher edifica o homem, mas a família transforma o ser humano. Quanto mais pessoas você ama dentro da sua vida, dentro da sua realidade, né, da sua família, claro que tem gente que a gente ama pouco, tem gente que a gente ama demais da conta, né, mas quanto mais você se apega à família, mais você acredita em Deus e mais você caminha em direção à cruz de Deus. Então, assim, eu acredito que nós iremos extraordinariamente fazer muita coisa legal. E aí, só dando um spoilerzinho para vocês, eu estou planejando, já até falei isso com o Ezequias em algum momento lá atrás, mas eu estou planejando, tá, para que a gente consiga fazer um evento presencial lá para as terras, para as bandas do Ceará, em algum momento, no segundo semestre desse ano. Um evento presencial, tá? E a gente vai ter um número mínimo aí de 100 pessoas, para que, quando a gente chegar lá nesse local, nesse período, com essa coisa toda, vai estar tudo organizado para atender a cada um de vocês aí, que é empresário dessas regiões, mas com muito, gente, muito conteúdo, muita informação, muita coisa grande, muita coisa boa, pra vocês falarem, cara, era disso que a gente precisava que chegasse aqui no Ceará, era disso que a gente precisava que chegasse aqui em Pernambuco, era disso que a gente precisava que chegasse aqui em Vila Velha e em Belo Horizonte. Pessoas com conhecimentos de vários locais, de vários ambientes, para dar informação para a gente, para um ambiente só. Então é isso, meu querido. Desejo a vocês um ótimo final de semana, um sábado abençoado, com a graça e a misericórdia de Deus.
tá? Que a semana seja uma semana também cheia de luz, cheia de tranquilidade, cheia de trabalho, porque sem trabalho a gente não faz nada, né? E com o aumento aí dos nossos clientes para sempre. Para sempre. Amém. Valeu, obrigado a todos. Uma excelente sábado. Que Deus abençoe. Pai, Senhor, tudo de bom. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Obrigado a você que vai nos assistir depois. Um grande abraço. Tudo de bom.